Oiê! Esses dias eu postei no Stories que as meninas não assistem muito YouTube, que na verdade a Bruna precisava de uma foto de um famoso pro inglês. E aí, quando a gente foi comprar uma revista e procurar famosos, é, a gente não encontrava o Neymar, era quem ela queria. Ela queria o Neymar, ou o Cristiano Ronaldo, enfim, ano de Copa, né? Criançada aprende um monte de coisa. Só que nessa revista não tinha ninguém que ela conhecia. Tinha modelo, tinha apresentador de televisão que eu conhecia, mas que ela não. E aí a senhora falou assim: Olha, tem esse daqui, Felipe Neto e Lucas Neto, elas devem adorar, conhecer. Aí eu falei: Não, pior que não conhecem. E tipo, eu fiquei super feliz, até comentei isso. E aí me perguntaram, Aninha, por que não e como você faz para ter esse controle? Bom, eu acho que a gente só decide ou não depois de experimentar e ver que não funciona, que não gosta, enfim. Com 2 anos, quase 2 anos, a Bruna começou a dar umas birras de tipo se jogar no chão. Eu falei, gente, por que isso agora? Por que de repente? Claro que tinha toda uma situação, eu tava grávida da Clara, ia mudar a vidinha dela, mas eu via que era uma birra diferente. Ela se jogava literalmente no chão e fazia nhê. Aí eu parei para perceber que ela imitava o Caillou. E foi quando eu proibi o Caillou no celular. Aqui em casa elas têm acesso a tablet, à televisão, elas veem mais desenho do que deveriam, sim. Tem muito mais tempo de tela do que é o recomendado, sim. Só que quando a gente permite, mas está um pouquinho atento ao que está assistindo, eu acho que é menos pior. É o seguinte, eu proibi o Caio, né, na época, ela assistia no Play Kids e o Play Kids, graças ao time maravilhoso que eu sou suspeita para falar do Play Kids, eles têm um controle de conteúdo. Então, o que você, para sua família, acha que não é adequado, você vai lá e tira, desativa e ele nem aparece mais para a criança assistir. Então, por isso, ele é minha ferramenta preferida é, de entretenimento, assim, de desenhos para as crianças. Além dele, Netflix, que não tem propaganda, que não tem outras coisas. Só que nesse caso você não escolhe qual você quer, qual você não quer. Infelizmente, a única coisa que tem é o perfil criança e que nem sempre funciona como você gostaria. Mas para mim o grande problema é o YouTube. Por quê? São conteúdos produzidos ou por empresas ou por pessoas independentes e não é próprio para a criança. Não é um conteúdo que a criança tem que estar ali assistindo. Não tem tantas regras, não tem, muitas vezes não tem bom senso. E mesmo depois que eles criaram o YouTube Kids, que é um aplicativo com conteúdo filtrado, que o que não é próprio para a idade, próprio para maiores, teoricamente está ali dentro e o que não está ali fora. Lá dentro a gente sabe que vai muita coisa que não presta também. Tem pornografia envolvendo Peppa, gente que faz vídeo fingindo que é Peppa e não é, enfim. Tem muita coisa porcaria real. Então, assim, não dá pra entregar na mão da criança o YouTube Kids e deixar lá a criança ver o que quiser. Bom, tem outra coisa também. Muitos canais de YouTube são esses de abrir brinquedo, de abrir presente e tal, que por muito tempo as meninas viram, por algum tempo elas viram alguns vídeos e são coisas muito legais mesmo, mas que realmente levam a um consumismo desenfreado. Colecionar LOL, colecionar bichinho que vem um monte de ovinho, colecionar um monte de coisa não é legal. E eles começam a ter uma percepção errada. Por quê? Não sei se todo mundo sabe, mas existe uma lei de proteção à criança que não pode ser feito comercial diretamente voltado para a criança e propaganda de brinquedos, de produtos, enfim. Só que o YouTube é meio terra sem lei ainda, né? Não é só YouTube, é internet. E por isso tem muita propaganda, tem muita parceria, tem muito canal que as crianças já faziam isso e que aí as empresas viram como uma oportunidade de bombardear a criançada de propaganda. E aí o que aconteceu? Esses canais de abrir brinquedo, de mostrar coisa, começaram a receber produto, claro, e eles estão lá mostrando.
Então, é uma coisa bem complicada, porque realmente quem assiste é a criança, não é tipo o meu canal ou o meu blog que eu falo com mães. Então, eu posso fazer uma propaganda de um produto, sei lá, de um suco, de uma coisa, e falar, gente, ó, esse produto eu acho legal, tal, tal, tal. E a mãe tem um bom senso de olhar se é o que ela acredita ou não. Mas quando a propaganda é direto para a criança, ela não tem esse discernimento, ela não tem esse controle. Então, acho muito complicado deixar esse tipo de conteúdo aberto para a criançada. E outra, tem canal que fala palavrão. Tem canal que fala besteira. Besteira. E aí a criançada também acha que é normal, que ok, entendeu? Só que para tudo tem uma idade. Não adianta colocar um cara de 20 e tantos anos falando de brinquedo com criança. Eu não vejo lógica nisso. Eu não vejo realmente um sentido, assim, de permitir que as minhas filhas fiquem vendo isso. Respeito quem faça, mas aqui em casa elas não assistem. O que acontece, por exemplo, um dia que eu deixei elas verem no YouTube, elas gostam de ver clipe de música, de filme que elas gostam, da Barbie. Aí uma hora já pula de abrir brinquedo. Eu deixo um pouquinho, eu tô ali perto, mas não é uma coisa que elas têm acesso livre. Então, estar de olho no que está acontecendo é mais importante, eu acho, do que esse tempo de tela, esse controle aí. Claro que elas têm que brincar ao ar livre, claro que elas têm que fazer outras atividades e ter brincadeiras lúdicas que não fiquem naquela hipnose na televisão, porque ali só vem informação, só vem informação, só vem informação. E você não sai dali para aprender, para equilibrar coisa, para brincar, enfim, para se desenvolver de uma forma tão saudável. Então, eu acho que é uma questão que tem que ser conversada, porque, por exemplo, num desses canais, esses meninos que falam com criança, teve um dia que eu falei para umas crianças próximas da gente que aquele canal não era legal, que ele falava palavrão. Aí ele falou assim, não, ele não fala mais palavrão, agora ele coloca corujinha. Ou seja, só tirou o palavrão e colocou a corujinha, mas a intenção é a mesma, elas já sabem qual é a conduta e a linguagem é aquela. Então, sei lá, às vezes ele tá produzindo conteúdo achando que ele tá falando com moleques de 14, de 15, mas não tá, ele tá falando com criança de 5, 7, 8 anos. Então, é muito complicado. Teve época que as meninas assistiam menos desenho, que eu falava, ó, é só 2 episódios, só isso. Hoje, eu confesso, eu não tenho esse controle. Elas assistem mais do que eu gostaria. Só que não assistem TV aberta, não tem acesso livre a YouTube. E o que elas assistem geralmente é Netflix e Gloob. Ponto. E Play Kids no celular, tablet, enfim, tem na televisão também. Mas elas geralmente vão para o Netflix e para o Gloob. Eu acho que tem um conteúdo mais adequado, tem coisas fofas, tipo Detetive do Prédio Azul, que é bonitinho e que são vários episódios. Mas tem uma coisa que eu também não gosto ainda para essa idade, que são as novelinhas. Porque, primeiro, já começa com romance, com coisinha de menino, menino, não sei o que lá. Já começa com uma linguagem diferente. E o pior, pior não, né? Eu também não gosto das outras coisas. Tem aquela coisa da sequência, da expectativa, tipo, ai mãe, vai começar não sei que horas, eu vou lá assistir. Não, gente, não criem essa dependência. Eu falo por mim, eu cresci vendo novela desde sempre. Pra mim era super normal. E aí você fica com aquela coisa de burro assim, ó, que não vê mais nada do lado e que não pode perder a novela, que a criança tá falando aqui do lado e você tipo, peraí que eu tô, sabe? Então assim, eu falo por mim, quando a Clara era pequena, eu assistia ainda muita novela, só depois da Alice mais ou menos que eu parei, há pouco tempo. Inclusive, eu falei em outro vídeo que foi uma fase muito difícil pra mim, tanto do trabalho do marido, da falta de presença dele em casa, que era eu, as minhas 2 filhas e a televisão. Então, eu assistia novela, até grávida, com ela pequenininha, que fica ali amamentando o dia inteiro. Era novela da Malhação até a novela das 9, entendeu? Então, eu falo por mim e com a minha propriedade
que não é legal a gente ficar emborrecendo ali na frente da novela, entendeu? E criar esse hábito nas crianças eu acho muito ruim também. A gente teve um episódio na escola da Bru até de criança falar assim, ai, fulano vai casar com ciclano. Bobeira, super inocente. Mas fulano vai casar com ciclano, vai beijar ciclano. E a gente foi ver que tinha coisinha assim em novela, tipo Carrossel, ou sei lá, Tiquititas, não sei. Então as mães ficaram, opa, peraí, era a minha hora de respiro, eu tenho 3 filhos, era a hora que eu falava, tipo, tá bom, fica aí um pouco pra, sei lá, fazer o jantar e tal. E ela falou assim, poxa, eu vou ter que arrumar outra alternativa. Não vai dar pra ser a novelinha liberada. Então, eu acho que é isso, tem que estar atento e fazer mudanças. A gente sempre aprende na prática, né? Não tem jeito. Então, do mesmo jeito que com 2 anos eu tirei o Caiu, que depois, nem sei quando, com 4, eu falei, ó, não vai ficar vendo esses vídeos de ficar abrindo porcaria nada, não, que fica querendo colecionar milhões de coisas, acabou. E depois que eu falei, não vai assistir Tiquititas, não vai assistir, sei lá, Carrossel, e aí eu deixo, por exemplo, o filme só, uma coisa assim. Porque aí não cria aquela dependência, aquela continuidade, e aquela... Lembrei. Falei, Bruna, uma vez, devia ter 5 para 6, sei lá, ela começou a assistir. E aí ela queria assistir. Eu falei, Bruna, mas pra que você quer ver isso? Ai, eu quero saber se a Milly vai encontrar a mãe dela. Aí eu, puta merda. Olha como eu tava envolvida na narrativa, ou se o fulano vai não sei o que lá com o ciclano. Eu falei, já entendi. Acabou agora a novela aqui em casa, não tem essa. E aí elas aos poucos entenderam, assim, elas são super abertas a isso. Claro que tem um período que você precisa ser mais firme para conseguir manter essa decisão, mas entender que o comportamento das crianças pode estar relacionado diretamente ao que elas estão assistindo na televisão é o principal. Reproduzir isso na escola, se quiser beijar amiguinho, se quiser fazer não sei o que lá, se quiser brincar de casalzinho, não sei o que, fique esperto porque com certeza tá vendo coisa que não precisa. Não é hora ainda, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse alerta. Sei que muita gente não concorda, enfim, que tem outras convicções, mas cada família é de um jeito, cada um se organiza de uma forma e aqui funciona bem assim. Quando a gente vê que tem alguma coisa que não tá indo pro caminho que a gente gostaria, ó, corta, desvia e vamos em frente. Beijo, tchau, tchau. Desculpa, esqueci de desligar o computador.